porque el primer milagro, ¿no?, en este proceso se comprobó en Brasil. Sí, Carlo ama o Brasil, Carlo ama a Argentina, Carlo ama o mundo. Carlo é um jovem que llama a todos a buscar a Deus. Carlo, o único desejo de Carlo era o cielo. La minha meta é o infinito. Carlo desejava o cielo sempre. Necessitamos de mais jovens como Carlo, né? Que usava a internet, que jogos, com esporte, mas amava Jesus Cristo. Sempre delante da Eucaristia, com o rosário, era sua força espiritual para fazer esse caminho que portava ao cielo, né? A autopista para o cielo é a Eucaristia sempre, a adoração. Carlo era um jovem como vosotros jóvenes, né? Carlo era simpático, Carlo era belo, mas Carlo amava tanto a Jesus que buscava com sua vida transformar a todos, principalmente sua família, para que juntos buscassem o cielo. Esse era o desejo de Carlo. Es cierto, porque Carlos, si bien nació en una familia católica, su familia no era practicante. Eso lo dice su mamá, ¿no? Todo lo que aprendió de su hijo. Sí. Aos 7 anos, Carlo já sabia tudo da doutrina da igreja, da vida dos santos, né? Fazia perguntas à mama e a mama de Carlo não sabia responder. Mas Carlo já sabia a resposta, né? Depois ficava, né? A mama disse ao pároco: que devo fazer? Porque Carlo faz sempre perguntas que o pároco disse à mama de Carlo: vai estudar. E a senhora Antônia, a mama de Carlo, estudou teologia, né? Carlo que provocou tudo isso nela mama, na sua família, buscar a Deus estudando, conhecendo, porque se chega a Deus pela inteligência, conhecendo a Deus, estudando. E Carlo conhecia tudo. Carlo era transcendente. Essa é a palavra. Carlo era transcendente. Pero sin duda Dios nos pone personas que nos van acompañando en el proceso de ese conocimiento, de ese amor. Y Carlo tuvo también una niñera polaca, ¿no?, que le enseñó de Jesús. Sí, la propia escuela, né, de las hermanas Marcelinas, donde Carlo estudió toda a sua parte inicial, onde tinha a missa todos os dias, adoração. Essa se chamava Beata, era católica, né, e cuidava de Carlo e rezava sempre com Carlo, né? E todo favorecia para que Carlo fortalecesse seu desejo, né, que era o cielo sempre, desde niño hasta adolescente. Sorprendido por la respuesta de aquí de la catedral, veíamos que se sonreía cuando al unísono gritaba "Viva Carlo", la respuesta de Chascomús y de la Argentina. Como disse na missa, né? Argentina, como Brasil, como América Latina, abraçou Carlo. A devoção de Carlo do Brasil, da América Latina para o mundo, não da Itália. Na Itália, Carlo não era conhecido na Itália, né? Quando sucedeu o primeiro milagro em Brasil, começa Carlo transcende a Itália para o mundo. E estar aqui em Chascomús e sentir alegria, acolhimento, né, das pessoas, os jovens, o bispo, né? Que alegria, que coisa linda, é belo tudo. Porque é para Deus, né? Carlo é da igreja agora, é para Deus. Então estou muito contente de estar aqui e ver, né, com meus olhos e sentir com o coração, né, esse momento.
Depois faço uma chamada com a mamãe de Carlos para falar de tudo que sucedeu aqui. Algún día va a venir porque nos mandó un mensaje muy lindo. Sim, está se preparando para vir ao Brasil, né? Penso que lá no próximo, né? E quizá viene a Argentina. Bueno, qué lindo, qué linda sorpresa, porque además el Monseñor Juan Ignacio Liébana hace una opción permanente por los jóvenes y él lo ha contado en la homilía, todo lo que le pide a Dios para que transforme esta diócesis y haya más vocaciones, haya más jóvenes en todas las vocaciones que la Iglesia propone, ¿no? También las vocaciones laicas. E Carlos é um exemplo para isso, né? É um exemplo de um jovem de nosso tempo, né? Que mostrou com sua vida. O testemunho de Carlos disse todo. Sua vida. Esse ser católico de verdade. Amar a Cristo, Nossa Senhora, a Madonna, como se diz em italiano, os sacramentos, as coisas que todos nós devemos fazer. Y también nos enseñó a ser simples, ¿no? Porque él se juntaba con los preferidos de Jesús, los simples. Y de eso también se sorprendió Antonia, su mamá, cuando en el funeral encuentra tanta gente que ella no sabía que lo conocían a Carlos. Carlos amava, porque Carlos, a inspiração de Carlos foi Francisco de Assis, que amava os pobres. E Carlos fazia sempre coisas escondidas, né? Carlos fazia coisas para ajudar aos pobres. Comida todos os dias na mochila, levava as calles de Milano, juntava plata para levar a obra social dos franciscanos. Fazia sempre coisas belas, bonitas, escondidas, né? Como Francisco, que o inspirou. Carlos se despojou de sua riqueza para ajudar. Hoje, a família de Carlos vive simples, uma família rica que, a partir de Carlos, entendeu que isso não é o mais importante. É importante para ajudar os outros. E Carlos era otro Francisco de nuestro tiempo. Sin lugar a dudas. Padre Fabio, que Carlos nos siga inspirando siempre. Y bueno, y un mensaje final para todos los jóvenes de la diócesis de Chascomús. Mis amigos, queridos jóvenes, como Carlos, tengan un proyecto de vida. Debemos ter un proyecto de vida. Saber o que Deus quer de nós. Carlos sabia. Carlos sabia. Tenga um projeto de vida como Carlos. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y es un honor haberte recibido aquí en la diócesis de Chascomús. Gracias a todos. Carlos interceda por todos. Y la última, la bendición final. Que Carlos, nuestro santo, possa interceder por todos os jovens pela diócese de Chascomús, né? Todas as pessoas devotas. Em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Amém.